O presidente da Argentina não vai renovar o contrato de cerca de 5 mil funcionários públicos. O decreto foi uma das promessas do Plano Motosserra anunciado por Javier Milei no começo de dezembro. Segundo o porta-voz do governo, Manuel Adorni, os contratos de cerca de 5 mil funcionários vencem em 31 de dezembro de 2023. Já os dois principais jornais argentinos, La Nación e Clarín, falam em até 7 mil demissões, citando fontes do governo Milei. O decreto impede a renovação, então, de contratos de trabalhadores empregados há menos de um ano na administração central do Executivo e em organizações descentralizadas do Estado, além de empresas públicas e corporações de maioria estatal. Quem chega para analisar esse e também outros assuntos internacionais é o Kleber Antônio Galerani, professor de Relações Internacionais. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Ou seja, o Milei assumiu fazendo o que prometeu, né? Tentar enxugar o orçamento. Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos telespectadores da Conexão Record News. Bem claro a medida dele, coerente com aquilo que foi a promessa de campanha. Nós estamos falando de um país que se projetava, por exemplo, no início de 2022, um déficit nas contas públicas de 1,9% do PIB. E esse déficit fiscal, já encerrando esse ano, chega a 3% do produto interno bruto. Então, é necessário, segundo a proposta do próprio Milei, reduzir o tamanho do Estado para que possa fazer frente à crise sem precedentes que nós observamos dentro da Argentina. Observe que hoje o PIB argentino tem-se uma projeção do FMI que haverá uma retração de 2,5% nesse ano. Então, são necessárias medidas mais drásticas e essas medidas são medidas impopulares que têm gerado justamente algumas movimentações, movimentações de organizações sindicais, panelaços, contra essas medidas que certamente não serão medidas muito bem aceitas por parcelas da população, Kelly. Professor, inclusive depois desse decreto, ele diz que vai ser preciso fazer uma auditoria para saber realmente o tamanho total de funcionários, a quantidade do funcionalismo público da Argentina. E outro ponto também que me chamou a atenção é até a possibilidade de redução de salário de altos cargos no exercício público argentino. Há estimativas, Kelly, que o quadro de funcionários dentro do Estado argentino chega a 400 mil, cerca de 393 mil funcionários, sendo que seria em torno mais ou menos de cerca de 200 mil civis. Assim como nós temos no Brasil, na Argentina nós temos aqueles que pertencem às carreiras de Estado, e esses que pertencem à carreira de Estado ingressam através de um concurso oficial, mas nós temos um grande contingente que não tem essa estabilidade, que podem ser alcançados por estes cortes, o que nós chamaríamos no Brasil, por exemplo, profissionados, ou mesmo aqueles que são contratados, embora pelo Estado, no regime da CLT. Então, nós podemos traçar um paralelo e entender, então, que aqueles que estão suscetíveis a estes cortes são aqueles que não pertencem a essas carreiras de Estado. Também há esta medida no sentido de reduzir subsídios daqueles que ocupam cargos de maior escalão, uma vez que é imperativo reduzir propriamente o tamanho e o gasto do Estado para caber e equilibrar receitas e despesas, que numa política neoliberal é um aspecto essencial, Kelly. Professor, vamos falar agora sobre a guerra no Oriente Médio. Além dos ataques, mortes e as dezenas de pessoas que ainda estão mantidas como reféns em Gaza, autoridades israelenses tentam investigar supostos atos de violência sexual cometidos por membros do Hamas no início da guerra, lá em 7 de outubro. E no meio de toda essa tensão, ainda tem uma questão diplomática. O governo de Israel vai rejeitar novos vistos a funcionários da ONU. A decisão foi motivada pela insatisfação de Israel com a conduta das Nações Unidas durante a guerra contra o Hamas. O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que deu instruções aos funcionários do ministério para recusarem a emissão de novos vistos para funcionários da ONU, bem como a renovação dos já existentes. Agora, realmente ficou uma situação mais delicada entre Israel e a ONU, não é, professor? Perfeito, Kelly. Quando nós analisamos esse cenário,
A queda de braços entre Israel e a ONU, ela vem desde o início desse determinado conflito. Israel não admite qualquer tipo de relativização daquilo que foram os ataques ocorridos em 7 de outubro. Entretanto, nós observamos algumas falas, em particular do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no sentido de que nós observamos um entendimento de que, na visão desse secretário, esses ataques não ocorreram no vácuo. E quando ele assim diz, né, ele indica ali que há uma ocupação sufocante, que há mais de 5 décadas está ali estabelecido, denota um posicionamento. E esse posicionamento que é indicado, Israel propriamente não aceita. E nós observamos já no passado, alguns meses atrás, uma medida semelhante a esta. Observamos que diversas agências especializadas da ONU, elas atuam no campo no sentido de levar ajuda humanitária. E muito dessa ajuda humanitária, melhor dizendo, uma parcela dessa ajuda humanitária, Israel indica que está sendo desviado para o Hamas, no caso, por exemplo, dos combustíveis. Então, nesta queda de braço, nós estamos observando mais um capítulo com esta recusa da emissão de novos vistos para os funcionários da ONU, bem como até a renovação dos vistos já existentes. Isso dificulta ainda mais a situação dos civis que estão ali naquela faixa de Gaza. Uma situação bastante caótica, uma situação em que há uma série de violações aos direitos humanos de uma forma geral, e que a tendência, com uma medida como esta, Kelly, é uma tendência, infelizmente, de piora. Pois é, a gente lembra aqui que mais de 100 funcionários da ONU morreram na faixa de Gaza desde o começo da guerra. Então, a ONU vem também alertando a dificuldade de atendimento aos civis de Gaza, porque muitos funcionários foram mortos nesse conflito. É uma situação muito delicada. Agora, tem notícia chegando também, professor, sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas num ataque ucraniano a um navio russo na Crimeia. Os mísseis destruíram a embarcação, além de 6 edifícios. Segundo a Ucrânia, o navio transportava drones iranianos cedidos à Rússia. A região da Crimeia, anexada pelo presidente russo lá em 2014, tem sido usada como rota de armas durante a guerra. E tem mais notícias chegando. A Rússia anunciou que o exército do país assumiu o controle da cidade de Marinka, no leste da Ucrânia. Imagens da TV estatal russa mostram a região em ruínas. A cidade foi alvo de intensos combates desde o começo do conflito há quase 2 anos. O presidente russo, Vladimir Putin, comemorou a ação e disse que a tomada vai afastar as tropas ucranianas de Donetsk, território reivindicado pelos russos. A Ucrânia negou a conquista e disse que soldados ainda lutam na cidade. A gente vê sempre uma guerra de discursos também, professor. O fato é o seguinte, a população russa também sofre com inflação, a situação econômica na Rússia piorou e a gente vê também a dificuldade do Zelensky conseguir ainda recursos para manter se defendendo, conseguir se defender ainda dos ataques russos, né? Perfeito, Kelly. Nós percebemos que o prolongamento do conflito ele gera, de parte a parte, diversos estrangulamentos. No caso especificamente da Rússia, nós observamos que as consequências econômicas, se não chegaram naquilo que se previa no início da guerra, no sentido de que haviam, às vezes, prescrições catastróficas, pelo menos nós observamos, como você bem indicou, uma aceleração da inflação, o que gera uma inflação de custos dentro, um aumento dos custos dos insumos dentro do próprio país e gera também uma insatisfação da população. No caso da Ucrânia especificamente, nós observamos que há uma dependência muito acentuada do apoio ocidental. E quando há uma divisão dos esforços, falamos agora há pouco, por exemplo, desse conflito entre o Israel e o Hamas, nós observamos que a falta de financiamento faz com que a resistência ucraniana diminua. Hoje nós temos a Rússia ocupando cerca de 20% desse território e se não houver financiamentos à altura, a resistência ucraniana diminuindo, haverá um avanço russo. No avanço russo, nós observamos que a situação de Zelensky fica um pouco mais delicada. Certo é
é um conflito que nós não observamos, assim como o conflito entre Israel e Hamas, uma perspectiva de curto prazo de fim. São capítulos de uma história longa em que, de parte a parte, há uma busca por um apoio, seja um apoio interno, um apoio internacional, e cada uma desses países vai montando as suas articulações. No caso, especificamente da Rússia, nós observamos esse eixo com o Irã, com a interceptação deste navio, que está aí bem indicado, e no caso da Ucrânia, o apoio dos Estados Unidos, bem como de diversos países europeus. A guerra gera consequências para diversos países do mundo, o Brasil, a própria Europa, o caso da Alemanha, que observamos uma inflação de custos sem precedentes, observamos também dentro da Alemanha diversas fábricas fechando, observamos, então, aqui no caso brasileiro, às vezes, a inflação na questão dos combustíveis. Vivemos um período sem precedentes na história da humanidade nas últimas décadas, com o avanço de inúmeros conflitos em diversas partes do mundo, Kelly. Professor, é sempre bom te ouvir, contar com a sua análise. Uma boa tarde, até a próxima. Vamos seguir acompanhando tudo de perto. Obrigado, conte sempre conosco. Obrigada mais uma vez. E o governo russo revelou que um dos maiores críticos de Vladimir Putin foi transferido para uma prisão da Sibéria durante 2 semanas.